Irmãos, gostaria de refletir com vocês hoje sobre essa temática que vai ser projetada, sobre alguns elementos que são indispensáveis para o cristão que se propõe em discipular uma outra pessoa. E se você já é cristão, embora nem seja batizado, mas é cristão, já recebeu Jesus como seu Salvador, então é para você essa mensagem. Todos nós estamos incluídos nessa reflexão desses elementos que, de acordo com os evangelhos, são primordiais, são essenciais, e porque são essenciais, eles são indispensáveis para o discipulador no relacionamento intencional com alguém. Eu fiz o cuidado de selecionar os textos que vão ser projetados aqui, porque nós vamos usar alguns versículos dos evangelhos e fica mais fácil, mais rápido de fazermos. Eu vou logo para o primeiro elemento. Que elemento é esse? Que se torna tão indispensável para você e para mim na missão de produzirmos pessoas que se assemelhem a Jesus Cristo. Nós somos responsáveis por isso. Não é o irmão lá fora. O irmão lá fora também é. Mas cada um de nós, a responsabilidade não é dos missionários, não é dos pastores, não é apenas deles. Quando Jesus deu o chamado, Ele deu para a sua igreja. Para você que se acha às vezes incapacitado, às vezes se acha pequeno demais, e para você Deus deu um talento, para outros Ele deu 5, para outros Ele deu 10, mas para nenhum daqueles que Ele chamou Ele não deu nada para fazer. Todos podemos ser úteis no reino de Deus. Todos somos chamados para levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. Cada um de vocês que estão aqui estão porque houve investimento de alguém na vida de vocês, alguém que orou por você, alguém que acreditou, que teve perseverança. Talvez você tenha dado muito trabalho, outros deu um pouquinho menos, mas o fato é que alguém investiu em você. Quantos de vocês estão aqui porque achou a placa da igreja bonita e falou, eu vou fazer parte daquela igreja, achei a plaquinha bonita, né? Alguém? Quantos estão aqui porque alguém investiu na sua vida, alguém influenciou em você? Pode levantar a mão. Então, não é utopia o que eu estou falando. Alguém falou de Jesus para você, alguém orou por você, por isso que você está aqui nessa noite. E o que você tem feito para que isso aconteça na vida de outras pessoas? Primeiro elemento que nós precisamos ter, meus irmãos, é eleger quem você exercerá influência. Quem que você deseja que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho? Quem é? Tem nome essa pessoa? Essa pessoa existe? Quem é essa pessoa? Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, vai ser projetado ali o versículo. Vai dizer que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12 que designou como apóstolos para que estivesse com Ele. Jesus, Ele elegeu, Ele escolheu pessoas que tinham nome para estar junto dele. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, eu quero ganhar a minha família para Jesus, eu quero ganhar o Joinville para Jesus, mas quem é Joinville? A cidade, as instituições ou as pessoas? Quem são as pessoas que nós queremos influenciar, que queremos exercer influência na vida delas, para que a nossa vida possa apontar para elas Deus, Jesus, a salvação? E a gente precisa ser muito sincero. Você tem um nome? Se não tem, e você quer ser obediente a Jesus, quem é essa pessoa que você quer exercer influência? Como alguém um dia exerceu na sua vida, para que essa pessoa conheça Jesus. As pessoas não conhecem o Evangelho, os anjos não estão pregando mais. Como ouvirão se não há quem pregue, vai dizer Isaías, e como pregarão se nós não formos enviados? Jesus escolheu 12. Quantas pessoas você pode discipular? Jesus conseguiu 12, você consegue um?
Você consegue 2? Quantas pessoas nós podemos aguentar a responsabilidade de discipular, de trazer para junto de nós, de andar com elas, de viver junto deles? João 1:35, 37 vai dizer que no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Imaginou a cena? João está com 2 dos discípulos dele, aí ele vê Jesus vindo. E aí João falou: ó, esse aí que é o Cordeiro de Deus, é a esse que eu estou falando para vocês seguir. E eles seguiram a Jesus, porque eles seguiram João Batista. Eles só seguiram a Jesus porque João disse, apontou o caminho para eles. Quantas pessoas estão perdidas, meus irmãos, nesse mundo, sem saber que direção tomar, sem saber que existe realmente um Deus verdadeiro, e você conhece esse Deus, e às vezes a gente não aponta a direção certa para a pessoa que está no caminho que nós sabemos não ser o caminho da verdade. A nossa vida, meus irmãos, tem apontado para a direção de Jesus. As nossas atitudes, nosso modo de falar, o nosso modo de ser, eles apontam, eles convergem para Jesus, ou eles nos distanciam daquilo que Jesus quer que sejamos? Para isso é preciso a gente desfrutar também de uma boa reputação das pessoas que nos conhecem. Porque se a gente tiver alguma má reputação e a gente querer falar de Jesus, a pessoa vai apontar o dedo: mas quem é você para falar de Jesus para mim? Nem você vive o que você está falando, cara. Como é que você está querendo que eu viva uma coisa que nem você vive? Então, é preciso nós termos um bom testemunho aonde nós estamos e com quem nós exercemos influência, para que não apenas as nossas palavras apontem para Jesus, mas a nossa vida, o nosso modo de ser. Foi o que João fez, que ele tinha os seus discípulos e aquelas pessoas sabiam quem era João. Se João falasse: ó, vai para ali, o pessoal ia, vai para a esquerda, o pessoal ia, siga esse homem aí, o Nazareno, porque é ele que vocês devam seguir. Importa que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João não conheciam Jesus, mas eles conheciam quem era João Batista, e a vida de João Batista dizia quem era Jesus. João, ele exercia influência sobre aqueles que ele escolheu para si, forte influência ao ponto dessas pessoas deixarem que as suas vidas fossem direcionadas, até que eles próprios conhecessem Jesus e pudessem direcionar suas vidas em seguida. Nós precisamos, meus irmãos, eleger essas pessoas, orar por essas pessoas precisam ter nome para que a gente ore por elas, ter intencionalidade na vida delas, elas precisam sentir que são amadas, que são cuidadas. Elas precisam entender que existe uma pessoa que se importa com elas. Quando todo mundo é responsável por alguma coisa, ou por alguém, essa coisa ou esse alguém fica vulnerável. Terminou o almoço, churrasco gostoso, ó, alguém aí lava a louça. Se não der nome, não vai lavar. Vai chegar amanhã, na segunda-feira, e a louça não está lá. E a dona de casa vai reclamar: mas ninguém lavou a louça. Porque um fica jogando a responsabilidade para o outro, que é mais cômodo. A gente precisa criar a responsabilidade: ó, esse menino aqui é eu que vou discipular, eu que vou orar por ele, eu que vou cuidar da vida dele, eu que vou direcionar ele nos momentos, vou ser conselheiro dele. A gente precisa eleger essas pessoas, porque se a gente acha: não, deixa que o pastor cuida, não, deixa lá que o Lucas cuida, deixa lá que o fulano cuida, e essa pessoa vai ficando descuidada. Uma pessoa descuidada vai trazer muita dificuldade para conhecer a Jesus por conta própria. É preciso ter um João Batista que aponte Jesus para essas pessoas. Está claro, irmãos? Esse é o primeiro elemento que a gente tem. A gente tem que ter a consciência de que nós precisamos, como discípulos de Jesus, eleger, escolher pessoas das quais nós queremos exercer influência. Igreja é isso aqui, influência. A gente que influencia pessoas para a direção certa, para a direção de Jesus.
Segundo elemento, nós precisamos dedicar tempo e vencer a acomodação, que é uma inimiga daqueles que querem realmente servir a Deus com seriedade. Precisamos disso, irmãos. Dedicação. Tudo que se faz na vida que não tem dedicação, o que acontece? Não dá certo. Se você entra num relacionamento que não há dedicação, o relacionamento não vai dar certo. Se você entra numa faculdade e você não se dedica aos estudos, ou o aluno no fundamental, no ensino médio, em qualquer área, se ele não se dedica, ele não vai passar de ano. Se você vai para o trabalho, é desleixado, não chega na hora, é um péssimo funcionário, você também vai um dia ser convidado a deixar aquele aqui. Tudo na vida exige dedicação. Por que a gente não precisa ou não pode melhorar, ter essa consciência de que Deus espera de nós pessoas dedicadas, comprometidas com a causa que Ele um dia começou e que nos deu essa responsabilidade? Meus irmãos, em Ministério de Jesus, eu vi um biblista fazer um cálculo. As pessoas dizem que Jesus ele passou uma média dos seus 3 anos, quase 3 anos de ministério, ele investiu, sabe quantos por cento com os discípulos, na formação do caráter deles, porque Jesus sabia que seu ministério era curto e ele tinha que passar responsabilidade e fazer entender essa responsabilidade para aqueles 12 homens que ele escolheu, para dar continuidade ao seu empreendimento. Ele gastou, meus irmãos, cerca de 80% de todo o tempo, de toda a vida de Jesus ministerial, investindo, influenciando, cuidando daqueles 12 homens. Quanto tempo da sua semana você investe para ser obediente ao ID de Jesus? A gente está ocupado demais para se ocupar com as coisas de Deus. E aí a gente precisa entender que para a gente ser obediente àquilo que Jesus quer que sejamos, nós precisamos de dedicação. E dedicação requer tempo. Dedicação requer mexer na agenda da gente. É interessante que quando a gente quer investir em uma pessoa e trazer ela para Deus, a primeira coisa que a gente faz é convidar a pessoa para a igreja. Vai lá na igreja. Mas eu lamento dizer para você que a última coisa que Jesus fazia era isso, convidar alguém para ir para a sinagoga. A sinagoga era o lugar último que Jesus levava os seus seguidores. Jesus ia para o trabalho deles, Jesus ele ia para a casa de muitos deles, Jesus iria para enterros de amigos, Jesus ia para comemorações, para casamento, para festas, Jesus ia para as praças, Jesus ia para as reivindicações, lá o pessoal reivindicando contra Roma, Jesus estava lá. Ou seja, ele é uma pessoa presente o tempo todo, se importando e abençoando esses homens que ele escolheu para ser seus discípulos, e influenciando e dedicando tempo, saindo de si e se dando ao outro, o tempo todo. Mas eu volto a falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero ler antes João 1, versículo 38, diz o seguinte: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, isso é, o discípulo de João, perguntou-lhe: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. E ele respondeu: venha e o verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então, sabe o que eu vejo aqui? Jesus, além dele dedicar tempo, não era uma pessoa acomodada. Jesus andava cerca de 40 quilômetros por dia
pregando o evangelho, visitando pessoas, cuidando de pessoas, você pode dizer, Jesus não tinha outra coisa para fazer senão essa que ele veio fazer. Verdade, a vida de Jesus ele veio fazer, ele estava comprometido com os valores dele. Mas Jesus também, ele trabalhava, ele tinha sua profissão, ele tinha sua família, ele tinha suas ocupações. Mas Jesus, ele não usava como desculpa aquilo que Deus lhe deu como bênção como álibi para não fazer as coisas que ele deveria fazer. Ele tinha foco. A questão, meus irmãos, é que quando a gente olha para esse texto aqui, que acabamos de ler, a gente precisa se fazer realmente uma pergunta. Quantos de nós está brincando de ser cristãos? Eu acho que nenhum de nós ousaria levantar a mão dizendo que nós estamos brincando de ser cristãos. Mas dificilmente a gente também teria coragem de dizer que a gente está no nível de espiritualidade que nós gostaríamos que estivéssemos. Há muita gente que age como se estivesse brincando com a ordem de Jesus, achando que é opcional fazer ou não fazer. Sabe aquele problema que existe, mas não dá jeito, a gente guarda lá? Não vamos discutir esse assunto não, porque não estou a fim de resolver, sei que não vai resolver. A gente faz mais ou menos isso, a gente vai colocando essas responsabilidades de Jesus sempre em cima dela, outras prioridades, outras coisas, e a gente acaba se acomodando, e a gente acaba dando para Jesus aquilo que ele nem espera de nós, enquanto aquilo que ele espera, a gente fracassa na expectativa que o Senhor tem sobre nós. É verdade, meus irmãos, que a vida é corrida, mas que nós precisamos encontrar esse tempo para que a gente possa, de fato, corresponder com essa expectativa de Deus. Nós precisamos entender que o trabalho que Deus nos deu, que a família que Deus nos deu, que as coisas que Deus nos deu, não podem ser usadas como álibi, como desculpa, como pretexto, para a gente não fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Colocar na nossa agenda a responsabilidade de estar com pessoas. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus marcou que horas? 4 horas. A gente encontra um amigo, oi fulano, quanto tempo que a gente não se vê, né? Passa lá em casa para a gente tomar um cafezinho. Aí depois, 4 anos depois, a gente encontra pessoas de novo, oi fulano, quanto tempo que a gente não se vê? Passa lá em casa para a gente tomar um cafezinho. Aí passa depois mais 4 anos. Oi fulano, quanto tempo que a gente não se vê? Passa lá em casa para tomar um cafezinho. Aí depois você vê lá no Facebook, fulano morreu. Ih, rapaz, viu que fulano morreu e nunca tomou um cafezinho. Não, se a gente não marcar a hora, a pessoa não vai. A gente tem que marcar a hora com as pessoas. Jesus fazia isso. As pessoas no tempo de Jesus, como no nosso tempo, elas trabalhavam, elas tinham um compromisso. E aí Jesus precisava marcar a hora com as pessoas. Jesus viu 2 discípulos de João que queria seguir a ele. Jesus falou, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, Jesus, aqui ele quer seguir o Senhor agora. Ele falou, então passa lá em casa que eu vou dar real para vocês, como vocês devem, qual é o preço que vocês têm que pagar para me seguir. E eles foram 4 horas, 3h30, os caras já estavam lá, porque a fila era grande, para conversar com Jesus, para estar com Jesus. A gente precisa vencer a acomodação. Eu sei que é cansativo a gente chegar em casa, a gente quer cama, a gente quer relaxar. Lá em casa a gente elegeu um dia na semana. Aquele dia na semana é o dia para a gente se relacionar intencionalmente com pessoas. E a gente também está cansado, a gente tem a pequena que não combina com a nossa agenda, mas a gente se organizou. Um dia na semana, pelo menos, para se relacionar com outras pessoas. Aquele é o dia sagrado para isso. Se eu perguntar para vocês,
Se isso extrapola a agenda, extrapola, Jesus recebia 4 horas, mas imagina 3h30, tinha um monte de gente lá querendo falar com ele. Gente interessada no que Jesus podia dar, mas Jesus ele fazia questão de investir tempo de qualidade, irmãos. Preste atenção nisso, tempo de qualidade. Ele gastava 80% do seu tempo investindo nos seus discípulos, porque Jesus tinha intencionalidade na vida deles. A questão é obediência. Nós não precisamos nos arrepiar, ouvir um zunido do céu, dizer para você fazer isso. Essa voz já ecoa há mais de 2000 anos. O que a gente precisa fazer é dar ouvido a ela. Por isso, pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, todo ano, e eu falo sem parecer nenhuma prepotência, arrogância, consigo batizar uma pessoa. Você é pastor, é fácil, né, você falar isso aí, mas ele ser pastor também. E outros irmãos aqui também conseguem batizar. Outros já se desafiaram, olha, eu quero batizar esse ano 2, eu quero batizar pelo menos 1. Se a gente não se desafiar, quem não tem alvo, quem não tem um objetivo, não chega a lugar nenhum, nunca vai bater a meta, não tem meta para bater. Tudo na vida a gente tem um objetivo, tem meta. E na nossa jornada cristã, quais as nossas metas, quais os nossos objetivos? Como é que você fará para dedicar tempo a pessoas para ser obediente ao que Jesus quer que nós façamos? Quais são as amarrações, quais são as acomodações que têm impedido vocês de ser bênção na vida de alguém? Esse é o segundo elemento que nós precisamos ter. Dedicação e não acomodação. Terceiro elemento é ter um tipo de mensagem que faça as pessoas quererem buscar a Deus, desejarem o arrependimento. Irmãos, há cristãos que apenas se socializam, mas não têm intencionalidade na vida das pessoas. Essas pessoas estão em pecado, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente não pode ficar só apenas como social. Igreja não é um clube social, PGM não é um lugar de clubinho, porque eu estou com ele que gosta das mesmas coisas que eu, porque é da mesma igreja. Se a gente está fazendo isso, a gente está em pecado, está indo contra a vontade de Deus. Jesus quer que pessoas se convertam e não apenas se convençam. Jesus quer discípulos e não dissimuladores. Jesus quer amigos e não escravos na sua relação discipular. Jesus quer que a gente se converta a Ele, não a uma religião. A gente precisa dizer realmente sim ao projeto de Jesus. Mas há pessoas que são sempre ocupadas demais com coisas temporais para se ocupar com coisas eternas. Deus ele nos dá, meus irmãos, tanta oportunidade no dia, em diversos assuntos. Use linguagem de quebrantamento que aponte para o pecador que há uma solução. Eu sempre aproveito as oportunidades sem passar aquela imagem de um crente petulante, chato. Ele está falando lá política, corrupção, todo mundo se indigna com isso, e tem que se indignar. A gente pode apontar para Jesus. Sabe qual é o problema de toda essa falta de ética, essa roubalheira toda? Sabe qual é o problema? É a falta de Jesus, falta de Deus na vida das pessoas. Você concorda comigo? Pronto. Aí já começo a falar de Jesus para o cara. É verdade. Fui na padaria, teve um assalto. Aí o cara falou assim: se eu pego um moleque desse, eu mato mesmo. Então você fala que mata porque não é teu filho, porque não é teu irmão. Quando é com os outros, é muito fácil a gente ter esse tipo de declaração. Realmente, se fosse o irmão mesmo, eu não queria que ninguém matasse meu irmão, não. Pois é, gente, tem que aprender a olhar o outro com misericórdia, com amor.
o modo como a gente julga, o modo como a gente vai ser julgado. Você está sendo muito duro com o julgamento, você gostaria que você tenha erro, uma pessoa falha. Então a gente precisa mostrar o amor de Deus nessa leveza da graça, sem o peso da religiosidade. Eu no colégio, às vezes eu falava de Jesus para a pessoa e alguns colegas estavam tão angustiados, falaram: poxa, ora por mim aqui. Não, mas calma aí que eu vou levar teu nome lá para a igreja, vou levar para os irmãos lá do meu PG para a gente orar por você. Eu orava pela pessoa. Eu até ficava envergonhado. Eu falei: mas aqui no corredor agora? Eu falei: eu estou precisando, cara, de oração, ora por mim. E aí a gente vai levar o nome do cidadão para o PGM, uma semana depois, para a gente orar pela pessoa. Falei: olha, eu vou orar por você aqui agora, e eu vou levar também teu nome lá para o meu PGM, a gente vai orar por você. E eu queria conversar contigo depois. A gente pode conversar quando? A gente perde muita oportunidade, gente, porque a gente sempre está ocupado com as nossas coisas, ocupado demais para se ocupar com as coisas de Deus. A gente precisa usar uma palavra uma linguagem de quebrantamento, uma linguagem que aponte Jesus para as pessoas. Semana retrasada eu falei do pregador Moody, ele que foi um grande pregador, levou milhares de pessoas para Cristo ao longo da sua vida. Ele dizia que foi quase 1 milhão de pessoas que ele discipulou, que ele orou por ela, que ele apresentou Jesus, essas pessoas se converteram e ele encaminhou para uma comunidade local para que essas pessoas fossem acompanhadas. No mundo todo ele evangelizou mais de 100 milhões de pessoas, o único homem que teve uma vida tão curta. Ele disse que o baixo nível de vida cristã de muitos cristãos está mantendo muitos perdidos em sua condição de perdidos. Porque se o mundo não enxerga arrependimento em nós, como esperar deles o arrependimento? O mundo precisa ver Jesus em você, precisa ver Jesus em nós, não no nosso discurso, mas ver de fato em verdade em nós. Eles não estão nem aí para os nossos discursos poéticos quando eles faltam a prática e a verdade. Isso vai a hipocrisia, a mentira, e nós precisamos vencer esse desafio. Mateus 4, não sei se está ali, versículo 17 ao 20. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quantas pessoas estão dispostas a seguir a Jesus porque eles conseguem ver em você a autoridade de Deus? Arrependimento é mudança de comportamento. Às vezes a gente muda o lugar que a gente frequenta no final de semana, mas não muda o modo como a gente encara a vida. Às vezes a gente muda a roupa, o repertório da música, mas não muda a maneira de agir, a maneira de viver, de agir lá na casa, de agir no trabalho, de agir na vizinhança. A gente não é... O evangelho não é dissimulação, o evangelho é sacrifício, é esforço. É bem verdade, irmãos, que a gente tem muita coisa inacabada de Deus na minha vida, na sua vida, mas o fato é nós estarmos caminhando não em ciclo, mas caminhar em direção reta e permitir que a ação modeladora do Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida. Amém? Está claro? Arrependimento. Vai e não peques mais. Quarto ponto. Precisamos entrar no mundo das pessoas e abençoá-las lá. Jesus entrou no mundo desses seus seguidores. Eram pescadores, Jesus foi lá no pescado, conversar com eles, falar a linguagem deles, falar, não evangeliqueis. Meu Deus, é difícil conversar com crente. Crente tem parece que um outro dialeto. Tem gente lá no mundo que não entende crente falando não.
Se for fazer um dicionário, dá para fazer um dialeto só dos crentes falando. E quando é pentecostal ainda, então aí que o negócio, que a coisa é mais perigosa, porque ganha um linguajar completamente diferente. Mas o coração mudou? O modo de pensar, o modo de agir mudou? Genezaré. Tem outro texto que eu gostaria de ler, comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou e do barco ensinava um pouco. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Sabe por que, meus irmãos, a gente não consegue obter a pesca maravilhosa, levar pessoas a Jesus? É porque a gente sempre está na água, na água onde é água rasa. A gente nunca se aprofunda em Deus. Nosso relacionamento com Deus é supérfluo. A gente só molha o pé. Fiquei revoltado um dia, fui lá para Laguna, os irmãos sabem que Laguna é longe, né? Tomar banho, solzinho quente, para tomar banho. Aí chegou lá, ele botou o biquíni, passou o bronzeador, aí botou o pé na água, falou: não entra nessa água aí não. Pô, a gente andou esses quilômetros, você botar só o pé, eu falei: ninguém me bota nessa água, estava gelada. A gente sabe por aí, quando fica mais quente, a água fica mais gelada, né? E na vida cristã é assim também, a pessoa não tem, e a gente sabe que quando a gente entra, fica muito gostoso depois, né? Aquela aguinha, o corpinho fica acomodado ali. Quem é de praia está entendendo a minha linguagem, quem não é, me desculpa. Mas acho que o princípio para rio vale a mesma coisa, né? Para chuveirada também, você toma banho sempre no quentinho, né? Aí quando abre aquele chuveiro, cai aquela água gelada, você acorda 100%. E aí depois, quando o chuveiro cai, o teu corpo acostuma, tudo é maravilha. Aí se você depois bota no quente, aí o negócio não fica legal. Mas o fato é que a gente precisa sair, a gente precisa romper esse medo de se aprofundar, de se mergulhar, de se permitir molhar por completo. Porque quando a gente faz essa transição, a gente consegue experimentar coisas maravilhosas e grandiosas. Quem toma banho de mar sabe também que a onda quebra sempre aonde? Na beira, né? No pé. Aí tu atravessa aquela onda e depois tu fica só de boa, tomando banho. Tem gente que tem medo de atravessar a onda, achando que não vai conseguir, que vai se afogar. Irmãos, o que eu quero dizer é que a gente não recebe as promessas de Deus porque a gente nunca sai do raso. A gente sempre se contenta com uma vida espiritual fraca. A gente ora menos do que deveria orar. A gente estuda a Bíblia muito menos do que nós deveríamos estudar. E a sensação de inadequação na nossa vida espiritual é tamanha que a gente tem que ser sincero conosco mesmo. Na nossa vida espiritual, a gente está indo para águas profundas ou para águas rasas? Vamos perceber aqui que o Simão trabalhou o dia todo e lançou as suas redes, mas não conseguiu pegar peixe. O versículo continua dizendo: lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que estás dizendo isso? Vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que havia feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles estavam
arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Jesus entra no mundo de Pedro, fala a linguagem de Pedro, e Pedro entende o Evangelho e o propósito de Deus para a vida dele. Nossa tendência, meus irmãos, é de entrar no mundo do outro para desvalorizar, para engrandecer o nosso e oferecer o nosso como melhor. A gente precisa aprender como Jesus, que nós precisamos valorizar a pessoa no mundo dela e abençoar ali. Jesus foi pescar com Pedro, e se Pedro fosse um oportunista, Pedro dizia: cara, está aí minha chance de ficar rico, vou me colar nesse Jesus aí, olha o tanto de peixe que eu peguei, esse cara é bom, cara, vou ficar rico, vou pescar só com a indicação desse homem aí. Se tivesse loteria, talvez alguns discípulos teriam seguido Jesus com esse pensamento, pessoas oportunistas. Mas Pedro não é um oportunista. Pedro, ele reconhece que Jesus é uma pessoa diferenciada. As pessoas conhecem que você é uma pessoa diferenciada onde você está, conseguem ver a mudança que Deus fez na sua vida. Jesus, ele se aproxima, meus irmãos, desses homens. Jesus, ele observa eles. Jesus, ele observa como pode abençoar eles. Jesus encoraja a eles tentarem de novo. Jesus dá uma nova perspectiva, Jesus os abençoa. Veja quanta coisa a gente pode aprender com esse texto. Se a gente faz as coisas do jeito que Jesus faz, meus irmãos, a gente consegue resultados positivos. Agora, quando a gente insiste em fazer as coisas do jeito contrário que Jesus ensinou, não queira exigir bênçãos de Deus, porque Ele não vai abençoar. Se nós nos mobilizarmos para ganharmos pessoas para Cristo, irmãos, a gente vai ter outra fileira de banco aqui. Ó. Se cada um de nós se comprometer em ganhar mais um para Jesus, não vamos nem botar 12 no nosso barco, mas cada um colocando um ou dois, 50%, um você ganha e o outro ainda vai dar trabalho. A gente ano que vem vai ter que colocar mais uma fileira de cadeira. Isso é um bom problema. Mas o problema é que a gente se acomoda, parece que é um clubinho, quanto mais gente não é melhor. Quanto mais gente dá mais trabalho, dá mais problema. A primeira reação de muita gente ao querer levar a pessoa para Cristo é dar trabalho para o outro, dar trabalho para o pastor, dar trabalho para o discipulador. A gente precisa ter a responsabilidade que esse trabalho, essa missão é minha. Essa é a vontade de Deus, que nenhum daqueles que Ele nos deu se perca. Quem Deus te deu para cuidar? Ninguém. Preciso apurar mais a sua visão espiritual. Pergunta aí, meus irmãos, nós estamos dispostos a seguir os métodos de Jesus ou vamos continuar vivendo uma experiência rala, uma experiência superficial, ou vamos de fato nos lançar a águas mais profundas, aprofundar mais a nossa relação com Deus, aprofundar mais a nossa relação com os nossos discipuladores? Por último, precisamos cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Versículos 12 e 13 de Lucas. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Existe um pastor chamado Ponion Kishu, pastor da Igreja do Evangelho Pleno, a maior igreja cristã no mundo, uma igreja com quase 1 milhão de membros. Essa igreja começou com 3 pessoas, ele, a esposa e um filho. E eles começaram a orar: Senhor, nós queremos ganhar o nosso país, a nossa cidade para Ti, Senhor. Nós nos sentimos tão pequenos para uma missão tão grande, mas usa a nossa vida, nos dá clareza, nos dá sabedoria de como fazer isso. 30 anos depois, a igreja estava com quase 1 milhão de pessoas. Budi era um menino pequeno,
filho de um alcoólatra, saiu de casa muito cedo para trabalhar, para ganhar a vida, tinha tudo para dar errado, mas ele teve um encontro real com Cristo, e ele se sentiu responsável. Deus, eu não quero que ninguém se perca, então eu vou fazer de tudo para que o máximo de pessoas possível conheçam o Senhor através da minha vida. Talvez você não seja um multi que leve o Evangelho a 100 milhões de pessoas. Talvez você não seja como o Dr. Billy Graham, que leva o Evangelho para 2 bilhões de pessoas. Talvez você não seja como um grande evangelista, um grande pregador. Talvez porque Deus não te chamou para isso, mas Deus te chamou para você influenciar pelo menos uma pessoa, para você levar pelo menos uma pessoa ao conhecimento de Deus. Essa é a maior riqueza que um cristão que realmente ama Jesus pode dar para Jesus. Não é as belas músicas que a gente canta aqui, não é o dízimo, o dinheiro que a gente coloca aqui no gasofilaço, mas é quando um pecador se arrepende. Eu tenho o costume de dizer que a maior alegria de Jesus, meus irmãos, não era quando um paralítico se levantava e saía pulando, saltitante, que nem cordeiro, porque ele agora conseguia andar. A maior alegria de Jesus não era perdoar a blasfêmia de um saduceu, de um fariseu, porque eles iam blasfemar de novo contra Jesus, porque o coração deles ainda não estava convertido. A maior alegria de Jesus não era multiplicar pães e dar para os doentes, para os famintos, porque mais tarde eles iam voltar a ter fome. A maior alegria de Jesus não era curar um enfermo, porque o doente ia voltar um dia a ter uma outra doença, e nem ressuscitar morto, um grande milagre, porque o morto um dia ia morrer de novo. Mas queria ver Jesus feliz era quando um pecador se arrependia e entendia que a salvação é esta, que conheçam a Ti como o único Deus, é o Teu Filho que Tu enviaste. Quem as pessoas andam dizendo aí que sou eu? Aí Pedro responde, Senhor, uns diz que Tu és profeta, outros diz que Tu é um bom homem, um curandeiro, João Batista que ressuscitou dos mortos. As pessoas tinham expectativas erradas em relação a Deus, mas e vocês que estão aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Muito bem. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus orava, irmão, sendo Deus, ele orava. Qual foi a última vez que você levantou de madrugada e passou a noite toda orando? Mais um filminho de 2 horas a gente vê, né? Tudo que é importante para a gente dá um jeito, a gente consegue, a gente corre atrás. Mas o problema é que a gente fica que nem a Aline lá, só curtindo a água no pezinho, com a sombrinha, tomando aguinha de coco. Tá bom demais, para que mais isso? Já tenho uma garantia morada lá no céu. Graças a Deus, já tem minha moradinha lá no céu. E quando todo mundo é cristão na família, aí que glorifica de pé. Aí canta aquela música, ainda bem que eu vou morar no céu. Antes quem não vai, mas graças a Deus eu vou. E a gente não faz nada para mudar a realidade do perdido. Graças a Deus, aquele cristão que investiu em nós não era um crente acomodado debaixo do guarda-chuva, só botando a ondinha no pé, uma oraçãozinha. Oração que nem a onda, ela vem e volta, bem rapidinho. A pessoa só ora, meus irmãos, quando sobra tempo, só estuda a Bíblia quando sobra tempo, só dá dinheiro, dízimo, oferta quando sobra dinheiro, só serve o próximo quando se serviu primeiro. Parece que não dá nem para comparar que o meu cachorro eu dou ração, mas tem os meus cachorros, quando eu era adolescente, a gente em casa só dava sobra. Meu primeiro cachorro só dava sobra de comida, o pobrezinho. De vez em quando ganhava um angu, aí ficava feliz da vida, uma coisa diferente. Mas, afinal de contas, como lá em casa todo mundo tinha um hábito de sobrar um pouquinho, parece que a gente não aprendeu aquilo, tem que comer tudo, né? Mas mamãe ensinou, mas meu pai tinha uma mania muito feia de deixar sobrar um pouquinho. Eu aprendi que não era uma mania feia, ele tinha compaixão
do nosso cachorro e sempre lembrava do nosso cachorro, deixava um pouquinho. Flock assim, ele tem ração. Os cachorros modernos de hoje em dia são mais, outro nível, né? Tem ração, a gente compra assim. O meu também, a gente cuida muito dele hoje, graças a Deus. Mas é porque tem outros casos que ninguém deixa, né? Então tem que se esforçar. Mas o que eu quero dizer para encerrar, meus irmãos, é isso. Nós precisamos sair da nossa acomodação. A gente precisa botar a mão no bolso, precisa mexer na nossa agenda, precisa abrir a nossa vida. Não dá para fazer discipulado no atacado, com um monte de gente. Tem que fazer no individual. Por isso que Jesus chamou 2, foi lá, conversou com eles, depois ele conversou mais com 2. Não dá para fazer discipulado só pelo intelecto, pelo conhecimento. Eu já li a Bíblia toda, eu sei o que fazer. Tem que orar. Jesus orava, passava a noite toda orando. Como a gente ora pouco, meus irmãos. Como a gente precisava orar mais. E se eu falar para os irmãos, é porque vocês não acreditam na oração? A gente acredita, porque a gente não acredita na eficácia da oração, porque a gente acredita na eficácia da oração. E qual é a resposta? Por que a gente ora tão pouco? E aí a gente quer puxar a rede e quer que os peixes venham, né? E fala, tem alguma coisa errada com Deus, porque eu oro, eu busco a Deus e as coisas não acontecem. Talvez é porque a gente precisa sair do raso, deixar nossa cadeirinha, água de coco e mergulhar mais profundo, mergulhar em Deus. Meus irmãos, quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, melhor será o nosso relacionamento com o próximo. Quanto maior e melhor for o nosso relacionamento com Deus, mais naturalmente nós vamos priorizar o reino de Deus e a sua vontade. Eu convido você a orar nesse momento. Você se sente assim, que pode fazer mais e melhor do que você tem feito? Ore pedindo arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que algumas coisas da minha vida que eu preciso ajustar. Eu tenho consciência que eu não sou mais a pessoa que um dia eu era, mas também tenho consciência de que eu não sou aquilo que eu deveria ser. Não permita, Deus, que eu me acomode na minha vida, que eu te sirva com uma superficialidade tão distante. Me ajude a ir para águas mais profundas, onde eu posso colher as bênçãos de Deus. Nós permitimos, meus irmãos, a ação modeladora de Cristo pelo Espírito Santo. Ele nos muda, Ele nos transforma. A ação dele se torna imediata e real na nossa vida. Mas vai ser preciso você mudar a sua agenda, mudar o seu ritmo, as suas prioridades, se realmente você quer obedecer a Cristo e colher frutos da bênção de pertencer. A questão é, você está disposto? Você vai querer viver a vida do jeito que dá para viver? Contrariar as expectativas de Deus sobre você? Peça ajuda a Deus, peça perdão se você tem algo para pedir perdão. Quantas vezes nós negligenciamos as expectativas dele, até mesmo parecendo que não há urgência, que não é responsabilidade nossa conhecer mais a Deus. Peça sabedoria a Ele, que Ele dá tudo o que pede. Esforce para viver uma vida mais próxima desses elementos, meus irmãos, que são essenciais e por isso indispensável para conduzir pessoas a Cristo. Como a gente vai passar a eternidade toda no céu sabendo que as pessoas que nós amamos estarão condenadas a uma eternidade toda sem Deus? Como isso não pode mexer com a nossa agenda, com o nosso modo de vida? Peça sabedoria a Deus, peça graça a Ele. Ele é o maior interessado. Persistência, dedicar tempo, dedicar sua vida, sua hora, seu tempo para entrar na vida das pessoas.
para que as pessoas desejem buscar Deus, porque elas veem Deus na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa hora, Pai, porque nós carecemos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, Senhor. Como nos achamos pequenos diante de uma responsabilidade tão grande que o Senhor nos deu de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Mas eu sei, Senhor, que esse foi o sentimento também daqueles 12 homens. Homens limitados, homens com cada um com as suas dificuldades, com os seus desafios, com as suas esquisitices, mas que se permitiram serem trabalhados, que se permitiram serem mudados pelo Teu Espírito Santo. E eles foram usados tremendamente por Deus em todas as áreas e as especificidades que o Senhor chamou cada um deles. Usa a vida da gente também, Senhor. Aqueles homens, eles revolucionaram, eles abalaram o mundo em que eles viveram, porque realmente eles foram transformados pelo Senhor. Não é possível, Senhor, não é possível que a gente vai ficar inflando só apenas de teoria, de conhecimento e não fazer nada por isso. Tem misericórdia de nós, nós queremos alcançar esse bairro, a nossa vizinhança, os nossos amigos de trabalho, mas nos ajude, Senhor, a sair desse masmário, desse acomodismo, de sair dessas situações em que nós nos envolvemos que impede a gente de caminhar, de ir além daquilo que nós já fomos. Livra-nos, Senhor, de vivermos um cristianismo sem Cristo, de vivermos um evangelho sem a graça, de vivermos apenas um evangelho de final de semana. Por favor, Senhor, opera o milagre da transformação, da renovação da fé, do comprometimento contigo com as pessoas, e que esses elementos que nós encontramos no Senhor possam nos inspirar a mudar de atitude, de postura, para que a nossa vida, Senhor, possa apontar para o outro a direção até Jesus. Obrigado, Senhor, porque a obra que o Senhor começou em nós, ela está em ação, ela está em continuidade, ela está em curso. E não permita, Senhor, que nós sejamos empecilhos para a obra do Senhor ser concluída em nós. Obrigado por tudo, Deus. Usa a vida de cada um dos meus irmãos em nome de Jesus, para que eles sejam instrumentos do Senhor para levar outras pessoas a Jesus. Seja da criança, seja do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, do adulto. Usa a vida desse teu filho. Somos nós que o Senhor tem de melhor nesse lugar, nesse tempo, nessa geração. E nós não queremos desapontar o Senhor. Nós queremos que a próxima geração se renda a Jesus. Dá encorajamento, Senhor, dos nossos irmãos, para que eles se sintam capacitados, porque já estão, porque receberam o Espírito Santo da promessa. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.